Fala trader, Rafael Nascimento aqui falando, e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre notícias e como você deve operar quando houver uma notícia ou notícias, né? Enfim, o mercado ele acaba sendo atingido, né, a depender da força da notícia, sobre o que a notícia está, né, falando. Por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês um site para vocês verificarem se tem alguma notícia para o dia, se tem alguma informação relevante que possa, né, meio que impactar o mercado de alguma forma, né? Eu utilizo aqui o site do Investing, né, br.investing.com, e vocês vêm aqui em mercados, se não me engano aqui em câmbio, deixa eu ver, índices, deixa eu ver se aqui é o calendário de notícias, sabe? Deixa eu ver se aqui, ó, notícias, calendário econômico. A gente vem aqui em calendário econômico e aqui a gente vai ter, né, as informações, ó, de notícias que vão sair e de notícias que já saíram. Por exemplo, hoje, domingo, saiu aqui notícias às 18h30 sobre da Austrália, né? Notícia da Austrália, tem aqui do Japão, tem aqui da Indonésia, da China, e aqui, enfim. Basicamente, a gente tende que analisar, quanto mais tourinho tiver a notícia, mais impactante ela pode ser, certo? Então aqui amanhã, a gente pode olhar aqui para amanhã, às 2h30 tem notícia do mercado americano. O índice investing.com vai sair algumas coisas. Temos aqui do Brasil, boletim Focus. Temos aqui o PMI industrial, PMI ou PMI, né? PMI em inglês. Temos aqui 12 horas, né? O PMI industrial americano de janeiro. Então essa notícia aqui pode, né, aumentar a volatilidade do mercado, né, principalmente do dólar, nesse horário, no caso às 12 horas. Né. Enfim, não tem nenhuma relevância aqui sobre a moeda brasileira, né, então o índice aqui tende a não se abalar. Porém, o dólar tende a ser sempre, em relação ao índice, uma moeda, né, um par inverso, mas nem sempre ele é inverso. Às vezes ele segue o caminho dele, né? segue a tendência dele, e o índice segue o seu rumo. Mas na maioria das vezes, né, quando o dólar sobe, o índice desce. Porém, isso não é um fator absoluto, né? Como eu acabei de falar, às vezes os dois sobem e os dois descem, né? Então nem sempre vai ser inversamente as duas aí. Então, basicamente é isso. A gente olha que se tem alguma notícia relevante, principalmente no Brasil ou no mercado americano, certo? Aí verifica que se tem notícias com 2 a 3 tourinhos aqui, né? Então a gente vai ter ciência de que vai acontecer alguma coisa, por exemplo, às 12 horas de amanhã, né? Vai sair. Então, quando chegar às 12 horas de amanhã, a gente vem no nosso mercado aqui, a gente não vai operar na hora da notícia, né? Porque é ruim. Tem muito robô hoje no mercado. Apesar de ter muito robô, e as notícias tiveram que ter um mecanismo para proteger, porque os robôs eles estavam meio que manipulando o mercado. Mas isso já tem um tempo. Então as notícias agora elas saem com alguns delays. Então são de 0 a 15, 30 segundos. Então sempre oscilam para não haver essa manipulação. E aí os robôs jogavam o preço para cima ou para baixo, dependendo da notícia. E aí a notícia saía real. E aí o preço voltava tudo. E, né, tinha estopado ou levado um monte de gente, causando prejuízo aos day traders. Bom, aqui recentemente, né, no dia 23 a 24 aqui de janeiro, tivemos aí o caso do pânico, né, em relação ao coronavírus. Aqui dia 24 foi sexta-feira, fechou o mercado,
dia 27 abriu. Então o mercado ele abriu com esse gap aqui gigante. A gente traçar aqui quantos pontos deu, ele abriu aí com 1.542 pontos de queda e continuou descendo, né? Aí ele no final do dia, quer dizer, no dia seguinte, se eu não me engano, ele voltou aqui, começou a subir, recuperar um pouco, mas ainda assim, né, formou a tendência baixista. E se você observar, ele fez aqui, né, uma perna 1, 2, 3 da tendência aí, né? A gente tem aqui Fibonacci, ó, ele retraiu exatamente na região de 50% a 68% do Fibonacci, né? E retomou a queda, né? Então ele veio, formou aqui a tendência baseada no pânico das pessoas. E isso é ruim, sabe? Porque você acaba ficando a depender da sua operação ou de como você esteja no mercado bem posicionado, você acaba perdendo dinheiro, né, por causa dos pânicos, né? E aí depois vem a calmaria e aí o preço começa a retomar a sua tendência. Porém aqui a gente vê que desceu, né, fez a segunda perna, terceira perna aqui, estrutura de baixa, né? A gente tem aqui uma estrutura de baixa. Lembrando que esse gráfico é de 15 minutos. Então ele desceu aqui tudo isso, retomou, retração, no caso pullback. E aqui a gente vê ele concluindo, né, a segunda pernada, né? Essa terceira perna, no caso replicando, né, o tamanho aqui praticamente da perna 1. Então a gente vê essa baixa aí causada pelo pânico das pessoas em relação ao coronavírus, sabe? Esse coronavírus aí é complicado, mas esperamos aí que nada de ruim, né, se aconteça em relação a esse vírus, né, que ele seja contido e possamos retomar nossas atividades. Bom, a gente vê aqui, ó, e aqui ele conseguiu, né, voltar para cima, mas voltou aqui no último pregão para baixo, né, se mantendo aqui nessa região. Então basicamente esses são os impactos que você vai poder presenciar, né? Depender de acordo com a vivência, né, no mercado, você vai conseguir enxergar esses impactos. E também atualmente as notícias que estão saindo não estão mais como antigamente, né? Tendo muito impacto nos preços, a não ser quando é alguma coisa relacionada a pânico generalizado, que acontece, né, essas quedas bruscas nos mercados, né? Principalmente se tratando de relação à saúde e possível caos no planeta, né? Agora, notícias econômicas, né, tem tido um impacto menor. E tem também as notícias relacionadas à empresa, né? Tem notícias relacionadas que podem impactar ações, né, ativos de ações aí. E quem opera ações, né, tem que analisar de forma fundamentalista as ações que for investir, a depender do tipo de operação que for realizar. Mas enfim, basicamente sobre notícia e o que você deve verificar, analisar, olhar no mercado, olhar as notícias que vão ser lançadas e vão sair, né, são basicamente essas. Pode ser que você, se você quiser, você pode se aprofundar mais, porém a ideia é que você não opere a notícia, né? Porque muitas das vezes vem uma notícia, ou alguns casos tem um boato, acontece um boato, aí depois que vem o fato, é que acontece do mercado, né, volta tudo, e enfim, acontece várias coisas, né, nesse sentido aí. E aí você acaba perdendo dinheiro. Então é melhor você não operar quando tiver notícia, né? Você pode esperar uns 10, 15 minutos, tanto antes da notícia, né, da notícia sair, 5 a 10 minutos antes da notícia sair, você já para de operar se você estiver fazendo alguma operação, né? Principalmente se tiver alguma operação aberta, você pode encerrar a operação e aguardar o resultado da notícia, né? Então aguarda 15 minutos ou 10 minutos depois da notícia, e aí você pode voltar a operar normalmente, porque daí o mercado já se estabilizou. Então
Basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido, né, sobre os impactos e como você deve operar nesse cenário de notícias e como se portar. E agora eu fico por aqui. Até a próxima aula.